O Comitê Gestor do Simples Nacional decidiu prorrogar até o dia 31 de março o prazo para que as empresas regularizem suas dívidas e se mantenham no regime simplificado com carga tributária menor. Quem vai explicar essa decisão do comitê é o advogado tributarista Fábio Ferraz, que já divide tela aqui comigo, e dou as boas-vindas mais uma vez à nossa programação. É sempre um prazer tê-lo aqui. Muito boa noite. Boa noite, Fernando. Prazer enorme estar novamente com você. Essa novela do Simples Nacional já está se desenrolando há algum tempo, né, Fábio? Eu peço que você faça um retrospecto, porque o governo federal tentou uma coisa, o Congresso tentou outra, aí há essa ampliação até 31 de março. Relembre para a gente, por favor. Bom, Fernando, em 2021 nós tivemos um início de retomada das atividades daquelas empresas que durante a pandemia sofreram com o fechamento. Então, o Congresso Nacional, o Senado Federal, na verdade, propôs um programa de refinanciamento de débitos, o chamado HELP, programa de reescalonamento para parcelamento dos débitos fiscais do Simples Nacional. O que acontece é que esse programa ele foi aprovado, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados Federais, e posteriormente foi para a sanção do presidente da República. E o que aconteceu foi que o presidente vetou esse projeto. Vetou por quê? Na mensagem de veto, ele alega que isso causaria uma renúncia de receitas, o que contraria a Constituição Federal e também a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, por um risco político, um risco eleitoral, o presidente decidiu vetar, e hoje a gente não tem as empresas que estão no Simples Nacional, que fizeram a opção pelo Simples Nacional, estão ainda com débitos em aberto, não conseguiram fazer o parcelamento dentro do programa, e o Comitê Gestor do Simples Nacional prorrogou esse prazo para 31 de março. Então a gente tem aí um dilema para que o Congresso resolva, agora no início das atividades, se esse veto continua ou se ele vai ser derrubado. Agora, a questão é justamente essa, né? Porque há pedidos de um lado, dos empresários, o governo diz que não pode fazer certas situações. Qual que é o impasse? O que fica nesse imbróglio, Fábio? Bom, o imbróglio ele acaba prejudicando principalmente o empresário, né, Fernando? O que nós temos nesse meio, nesse jogo político, o que acontece é que o empresário precisa continuar a sua atividade. O Simples Nacional ele é um regime que traz facilidade e uma alíquota menor no pagamento de tributos. Então, as empresas que estão no Simples Nacional são aquelas que mais empregam no Brasil, que são as microempresas, as empresas de pequeno porte. Então, o empresário ele precisa de ajuda, principalmente porque a gente vem de uma retomada, vem num período de retomada onde o empresário deixou de pagar impostos não porque queria, porque ele não tinha opção. Então, por isso, o governo ele tem que dar um auxílio para o empresário. E o governo federal, na hora de aprovar essa medida, aprovar esse projeto, ele se viu numa encruzilhada, vamos dizer assim. Por quê? Se ele aprovasse isso, ele poderia sofrer sanções posteriores por ter infringido a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A própria Constituição Federal, ela prevê que o governo ele não pode abrir mão de receitas sem que ele cumpra determinadas regras, e esse projeto não seguiu esse trâmite. Então o governo ele foi obrigado a vetar o projeto e devolveu isso para a Câmara. Então o que vai acontecer agora é que os deputados vão verificar, vão analisar esse veto, e eles podem derrubar. Derrubando esse veto, o empresário vai poder parcelar os seus débitos dentro do programa, e isso deve acontecer através de uma negociação entre Câmara e governo federal para que isso aconteça. Agora, qual que é a dica que a gente dá para o pequeno empresário, né? Essa oportunidade de quitar as dívidas até 31 de março se dá de que maneira, né? Para não perder o enquadramento no registro do simplificado. É essa que é a questão, não é? Exatamente, Fernando. O empresário que optou pelo Simples Nacional, ele fez isso até o dia 31 de janeiro. E o que a gente tem agora são essas empresas que fizeram a opção, elas estão pendentes, elas não estão no Simples Nacional ainda. Então, elas têm até 31 de março para se regularizar. O que pode acontecer até lá? A gente pode ter a derrubada do veto, como eu disse anteriormente, e com a derrubada, o empresário ter um programa de parcelamento que traz uma opção de parcelamento em até 15 anos, com redução de juros, multa e correção monetária. Caso esse veto não seja derrubado,
A opção do empresário é aquela que está prevista lá na lei complementar que instituiu o Simples Nacional em 2006, que é um parcelamento em 60 vezes. A Receita Federal já se manifestou a respeito disso. Então, a permissão de parcelamento do débito integral, sem desconto, a gente deve reforçar, ela é possível, e o empresário que optou pelo Simples Nacional tem até o dia 31 de março para fazer essa opção de parcelamento. É importante deixar claro que, no projeto que foi vetado, o empresário que fizer a opção pelo parcelamento ordinário, que nós chamamos agora, ele vai poder migrar caso esse parcelamento, esse programa de parcelamento seja aprovado, caso o veto caia. Então, se ele fizer um parcelamento ordinário agora, que não é um programa, não é um parcelamento que traz benefício financeiro para o empresário, mas permite que ele continue no Simples Nacional, ele vai poder depois, se o veto cair, migrar para um programa e também aproveitar dos descontos, aproveitar dos benefícios que o programa traz, que são descontos e também um prazo mais extenso para parcelamento dos débitos. Muito bem, acho que esse é um ponto importantíssimo, né? E é o que a gente espera para o futuro. Como é que fica, Fábio, essa questão? O que a gente pode esperar do ponto de vista político, né? Para a mudança do regime, para que de fato os pequenos não acabem sendo engolidos, né? Não acabem perdendo o regime simplificado. E já peço também que diga por que há a vantagem desse regime. Bom, Fernando, o Simples Nacional, como o próprio nome diz, ele é uma maneira simplificada de apuração e recolhimento dos tributos. Você imagina que para uma empresa que não está no Simples Nacional, que esteja num outro regime, ela tem que fazer várias apurações e vários pagamentos de tributos de acordo com aquilo que ela exerce de atividade. Então, se eu sou uma empresa prestadora de serviço, eu tenho que apurar o ISS do meu município, o PIS e o COFINS que são federais, trimestralmente o imposto de renda e a contribuição social e por aí vai. Para o Simples Nacional, eu tenho uma única alíquota que está ligada diretamente ao meu faturamento e onde eu pago um único boleto, uma única guia de impostos e dentro dela estão todos os tributos que eu devo. PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social, ICMS, ISS, enfim. É uma maneira simples do contribuinte, do empresário, pagar os seus tributos. Então, a importância de se trazer para o empresário um alívio e deixar com que ele permaneça no Simples Nacional, ele está diretamente ligado a isso. Por quê? Além da alíquota menor e da simplicidade de pagamento desse tributo, ele também tem um outro benefício. Por quê? Quando ele emprega funcionários e a empresa dele está no Simples Nacional, ele não está obrigado, na maioria dos casos, a recolher o INSS patronal. O que é isso? É um acréscimo de cerca de 25% sobre a folha de pagamento dos funcionários que as empresas devem recolher. E para as empresas do Simples Nacional, ele não tem esse acréscimo. Então, no momento de desemprego no país, a gente não pode permitir, né, o governo não pode permitir que os empresários sejam excluídos do Simples Nacional, como está acontecendo agora, porque isso vai acabar gerando uma quebradeira de empresas, mais débitos tributários, porque a mudança de regime vai trazer ônus, e também o desemprego, porque o empresário não vai conseguir arcar com aquilo que ele tem que pagar de tributos que incidem sobre a folha de salário. Esse é um ponto muito importante e a gente fala sobretudo, não é, Fábio, nesse momento de retomada que nós estamos vivendo, né? Aquilo que a gente precisa pensar, né, para o futuro, para essa retomada, é muito importante pensar nos pequenos, né, que geralmente, que realmente, né, movem o país. Esse é o grande ponto, né? Exatamente, Fernando. Hoje quem mais emprega no país não são as grandes companhias. Quem mais emprega no país hoje são as pequenas e médias empresas. Então, a gente não pode esquecer, não pode só olhar, o governo não pode só olhar para os grandes, né, com financiamentos, com planos de retomada, com benefícios fiscais. Ele tem que olhar para o pequeno empresário, porque o pequeno empresário é o que movimenta a economia. Não só no Brasil, quando a gente olha para outros países desenvolvidos principalmente, a gente percebe que a pequena e a média empresa ela tem uma importância fundamental na economia, e isso deve ser observado pelo governo. Ele não pode deixar o pequeno empresário que sofre morrer com essa encrenca na mão. O olhar para o menor, o olhar para o pequeno, de fato ajuda, porque são muitos, né, os pequenos e que fazem essa diferença pelo Brasil. Eu queria muito agradecer mais uma vez
Fábio Ferraz, que está sempre aqui conosco, trazendo informações importantes desta seara. Ele que é um grande advogado tributarista, explica com clareza e tira as dúvidas aqui. Então preste atenção, pequeno empresário, aí até 31 de março vai a abertura para você poder quitar as suas dívidas em relação ao Simples Nacional. Não perca essa oportunidade. Fábio, muito obrigado pela generosidade em nos atender uma vez mais. Espero que volte sempre aqui à nossa programação. Eu que agradeço, Fernando. É sempre um prazer enorme participar do Jornal com você. Obrigado, uma ótima noite.